Mas eu quero, mamãe. Papai, compra pra mim. Ué. Vocês sabem que essas birras são parte da vida de muitas famílias, de muitas pessoas. E como a gente está falando aqui de educação financeira, como a gente está falando aqui de muitas vezes compras, como é que a gente se controla, como é que a gente planeja o que a gente vai comprar, eu queria dividir hoje com vocês uma estratégia para diminuir muito as birras e que de quebra vai educar financeiramente o seu filho ou a sua filha. Antes de eu começar, lembra de curtir esse vídeo, é super importante, me ajuda outros pais, outras famílias que também queiram formar melhor os seus filhos e filhas. A gente faz o mundo inteiro ser melhor. Então vamos lá? Birra é um problema tão comum que eu vejo que todas essas pessoas que falam sobre educação, quando querem fazer algum anúncio, propaganda, tudo que chega de propaganda comigo já fala, para mim, como mãe, já logo fala de birra. Porque é muito chato, né? A gente levar a criança ao supermercado, levar a criança a uma loja e ouvir aquele chororô todo, e eu quero, e elas se frustram demais e choram. Enfim, é muito ruim para elas que têm que lidar com esse sentimento todo e que às vezes estão usando estratégias porque sabem que se expõem os pais a essa vergonha toda, acabam conseguindo o que querem e também é muito ruim para o desenvolvimento delas, enfim. Então eu queria hoje falar com vocês uma coisa que é muito simples e que funciona muito bem. Vocês podem aí dar o nome que vocês acharem ideal, mas a gente chama normalmente de combinado. O que a gente faz? Combina com a criança antes de sair de casa, antes de entrar na loja, antes de entrar no supermercado, explica o que você vai fazer, o que a sua família decidiu fazer naquele momento e quais são os itens que você vai levar em consideração para aquela compra. Isso, por que tem dois benefícios importantes? Primeiro, porque você está formando ela financeiramente, você está dividindo com ela as suas intenções de compra, os seus fatores de decisão de compra, e isso a prepara melhor para no futuro também tomar as decisões de compra dela e também, ao mesmo tempo, faz ela entender por que ela não vai ganhar aquilo que ela quer tanto. Porque você já falou qual é a sua prioridade, qual é o seu objetivo, qual é o seu foco naquele momento. Muitos pais também falam muito sobre o supermercado. Desde muito pequenininho, eu levo meu filho ao supermercado e conversando com outros pais, com outras pessoas que têm exemplos de crianças que fazem menos birra e que estão se desenvolvendo bem financeiramente, são pais que falam que desde muito pequeno falam com as crianças. Eu até dei o exemplo esses dias, eu levava o meu filho no sling, aquela ferramenta, aquele pano que você deixa a criança grudadinha em você. Eu levava o meu filho, imagina, ele era um bebê, eu levo ele desde que ele tem 4, 3 meses ao mercado. E eu falava para ele, puxa, não vou levar essas bananas, acho que elas estão muito maduras, isso vai nos fazer ter que jogar elas fora, eu acho que a gente não vai dar conta de comer essa quantidade aqui desse jeito que ela tá madura agora. Enfim, você vai falando sobre as suas decisões de compra e vai fazendo muito sentido. Você fala para ela quando ela ainda não faz a birra, né, ali no bebê, 1 ano, até os 2, fala para ela, não, a gente não vai levar isso aqui hoje a gente está levando só o que é necessário para o almoço, hoje nós vamos levar só as frutas, isso não é nossa prioridade, isso não é necessidade, puxa, até gostaria de levar isso daqui hoje, mas está muito caro, não é uma necessidade agora, vou procurar em outra loja depois. Quando você vai falando para a criança, isso tem um efeito diferente. Muitas vezes as pessoas falam, e eu leio bastante, que os pais educam financeiramente pelo exemplo. Sim, o exemplo dos pais é importante, mas não é só fazendo, é falando o que você está fazendo. Isso faz muita diferença e diminui drasticamente o índice de birra, porque a criança entende o que está na sua cabeça, você comunica para ela o que é os critérios que você está levando em consideração e por que você não está comprando aquilo para ela naquele momento.